Revista da Semana. Os destaques da atualidade noticiosa em África e na restante lusofonia. As grandes questões que marcaram a vida política, cultural e social. Revista da Semana. Bem-vindos à última edição antes das férias da Revista da Semana da RDP África, um programa de Germano Campos, aos sábados, entre 1 e as 2 da tarde, com repetição nas madrugadas de segunda-feira, com a retrospectiva da atualidade lusófona dos últimos 7 dias. Começamos pela visita do presidente de São Tomé e Príncipe a Portugal. Manuel Pinto da Costa desdobrou-se numa visita de Estado de 2 dias, a que se segue agora uma deslocação privada. Após o encontro que manteve com o seu homólogo Cavaco Silva, ouviu o chefe de Estado português dizer que Portugal é um país que está sempre aberto para receber os santomenses que queiram viver e trabalhar por estas paragens. Portugal é um país da União Europeia e, por isso, a matéria de circulação de pessoas não pode deixar de respeitar as regras comunitárias, mas tem feito sempre o possível para flexibilizar e facilitar o movimento de cidadãos oriundos dos países de língua oficial portuguesa e, portanto, também, como é óbvio, dos santomenses. São Tomé e Príncipe encontrará sempre do lado de Portugal os esforços que são possíveis no quadro da União Europeia a que pertencemos para facilitar a vinda de santomenses para Portugal. Existe uma comunidade santomense significativa em Portugal que contribui para o nosso desenvolvimento e quero também sublinhar que é significativo o número de portugueses que neste momento se encontram em São Tomé e Príncipe. Isso já é uma indicação do desejo de fortalecer a cooperação entre os dois países, em particular na cooperação no domínio empresarial e económico que o Sr. Presidente já teve a ocasião de referir. Na resposta, Pinto da Costa disse que esse é um objetivo com que todos sonham. Esse é um objetivo não só do governo santomense, do governo português, mas na comunidade dos países da língua oficial portuguesa. Esse é um dos objetivos que todos nós queremos alcançar. Bom, uma coisa é ter os objetivos a alcançar, outra coisa é ser-se obrigado a ter em conta a realidade, engajamentos que nós temos, que não podemos pôr de lado, e agir paulatinamente para atingir esse objetivo. Será daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, depende de toda uma série de condicionalismo, mas que é o objetivo de todos os membros da CPLP haver livre circulação de pessoas e bens, isso é claro. Gostaria que fosse já amanhã. Eu também gostaria que fosse já hoje. Mas temos que respeitar, temos que ter paciência e respeitar as realidades como elas são, os engajamentos que uns e outros têm. A esperança do presidente de São Tomé e Príncipe, após o encontro que manteve com Cavaco Silva, que recordou os laços de cooperação que existem entre os dois países. João Costa Dias. Cavaco Silva lembrou a cooperação existente entre os dois países, com referência para o Programa Indicativo de Cooperação para o período compreendido entre 2012 e 2015. A cooperação entre os nossos dois países tem vindo a alargar-se a novas áreas. Durante muito tempo esteve concentrada bastante na área da educação e na área da saúde, mas agora estendeu-se também à área do empreendedorismo, do desenvolvimento empresarial e também às áreas da ciência e da tecnologia. Acaba de ser negociado entre o governo português e o governo de São Tomé e Príncipe o Programa Indicativo de Cooperação para o período 2012-2015, que segue as orientações e os objetivos que foram acordados entre os dois governos. Portugal irá destinar a esse programa de 3 anos a mesma verba que destinou no programa anterior, o que demonstra o empenhamento de Portugal em contribuir para o desenvolvimento económico e social de São Tomé e Príncipe. Também Manuel Pinto da Costa falou das relações de cooperação entre os dois países, classificando como excelentes as relações com Portugal. Sei que a cooperação entre os nossos dois países pode ser
pode constituir uma alavanca importante para as nossas economias, pode constituir uma forma de nós, que muitas vezes dizemos que temos a pátria comum, que é a nossa língua, sairmos das declarações para, em concreto, casarmos os nossos interesses económicos e servir-nos um do outro de uma forma positiva, lá no espaço onde cada um está, para em conjunto aproveitarmos as condições que o espaço nos dá em benefício dos nossos respectivos países. A cooperação com Portugal tem sido excelente. Eu não sei se é possível ainda mais aprofundar as amizades entre São Tomé e Príncipe e Portugal. Mais do que isso, não sei se é. Mas é sempre possível melhorar qualquer coisa. A visita do presidente de São Tomé e Príncipe a Portugal, marcada ainda pelas palavras proferidas em Cascais, durante um banquete em que sublinhou ser bom para a CPLP existir uma convergência de pontos de vista sobre as grandes questões internacionais, nomeadamente a condenação do golpe de Estado na Guiné-Bissau. Entre os dois países existe ainda uma cada vez maior convergência de ponto de vista sobre as grandes questões a nível internacional, o que tem permitido uma concertação ativa de posições, quer a nível bilateral, quer a nível da CPLP, como aconteceu muito recentemente na firme condenação ao golpe de Estado na Guiné-Bissau e nas iniciativas desenvolvidas em comum a esse propósito. Esta convergência, baseada em princípios e valores como os da liberdade e da democracia, tem permitido uma crescente afirmação do espaço lusófono no seio da comunidade internacional, com ganhos evidentes para cada um dos países que integram a CPLP. Na resposta, o presidente português destacou as relações existentes entre Portugal e São Tomé e Príncipe no quadro da cooperação e ajuda ao desenvolvimento. No quadro da cooperação e ajuda ao desenvolvimento, a relação entre Portugal e São Tomé e Príncipe tem-se distinguido por um vibrante dinamismo. Apraz-me registar que foi muito recentemente aprovado o Programa Indicativo de Cooperação para 2012-2015, que será em breve assinado pelos dois governos. E porque somos dois países de olhos postos no futuro, o novo Programa de Cooperação vai para além das importantes áreas tradicionais, como a saúde e a educação, para incluir duas vertentes inovadoras e também elas estruturantes. Por um lado, o empreendedorismo e o desenvolvimento empresarial. E, por outro, a capacitação científica e tecnológica. Permite-me assinalar o facto de o pacote financeiro afetado a este programa de cooperação ser praticamente equivalente ao anterior, apesar do contexto difícil em que vivemos, num claro sinal político de que, para Portugal, a parceria de amizade entre os nossos povos é sólida e do futuro. Cavaco Silva, a destacar as relações entre Portugal e São Tomé e Príncipe, Pinto da Costa deixou, no entanto, em Lisboa um apelo para que os empresários portugueses invistam em São Tomé e Príncipe. Numa visita à Associação Industrial Portuguesa, Manuel Pinto da Costa realçou a importância que atribui ao relacionamento entre o setor privado dos dois países como instrumento fundamental na cooperação económica entre Portugal e São Tomé e Príncipe. Minha presença aqui é um sinal claro da importância que dou ao relacionamento entre o setor privado dos dois países como instrumento fundamental na cooperação económica entre Portugal e São Tomé e Príncipe. Quero, por isso, aproveitar esta ocasião para deixar uma mensagem aos empresários portugueses e dizer-lhes também que são bem-vindos no meu país. Há um empenhamento político forte do Estado santomense que quero salientar, no sentido de facilitar, incentivar e promover o investimento estrangeiro privado, em particular o português. Manuel Pinto da Costa, que se faz acompanhar nesta visita a Portugal por uma delegação de empresários do seu país, defendeu também que é preciso pôr ao serviço do desenvolvimento económico o posicionamento geoestratégico de São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe reúne atualmente condições bastante atrativas para o investimento privado
que gostaria de realçar aqui. Tem registrado um melhoramento no clima de negócios, reconhecido por organizações internacionais de prestígio. São Tomé e Príncipe foi mesmo o país da África subsaariana que mais progressos teve neste âmbito da facilitação de negócios. Temos uma posição geográfica no seio de uma região, que é o Golfo da Guiné, cuja importância geoestratégica é conhecida e continua a aumentar. Para além disso, tem ao seu alcance um mercado de mais de 300 milhões de consumidores nos países vizinhos, cujo potencial é enorme e que é preciso explorar. São Tomé e Príncipe tem ainda mais valias no que respeita aos seus vizinhos, que importa sublinhar e que tornam, estou firmemente convicto, um país de futuro e de oportunidades de negócios. Por seu lado, Rocha de Matos, da Associação Industrial Portuguesa, afirmou que é importante Portugal e São Tomé e Príncipe, como as restantes nações da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, se afirmarem em conjunto, não só no espaço da lusofonia, mas acima de tudo no espaço das regiões de que os vários países da lusofonia fazem parte. E que temos aqui um desafio que temos que ganhar, que é cada vez mais afirmarmos em conjunto, não só no espaço da lusofonia, mas acima de tudo no espaço das regiões em que os vários países da lusofonia fazem parte. É um desafio que eu tenho a certeza que nós todos vamos ganhá-lo. A visita do chefe de Estado São Tomense a Portugal decorre até 3 de agosto, a convite do seu homólogo português Aníbal Cavaco Silva. Entretanto, a nível interno, o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Patrício Trovoada, acusou esta quinta-feira a oposição parlamentar de querer bloquear o país após a apresentação de uma moção de censura por parte do MLSTP-PSD e cuja discussão está prevista para a próxima terça-feira. Carlos Menezes. Numa comunicação oficial ao país, o chefe do governo de São Tomense tranquilizou a população e garantiu que o governo tem tudo para poder governar. O país está calmo, o governo está sereno e na posse de todas as suas competências para governar, defender a Constituição e as leis da República. Não existe realmente crise política, mas sim um grupo de políticos em crise, que jamais aprendem a viver longe do poder absoluto, dos privilégios e dos tráficos de influência e que, para tal, estão em permanente gesticulação, visando a destabilizar, bloquear e distrair a atual governação dos seus dignos objetivos, a saber, a melhoria das condições de vida dos santomenses e o consequente desenvolvimento do nosso belo país. Patrício Trovoada classificou esta moção de censura como um capricho de um grupo de deputados e disse que a oposição é a maior responsável pelo atual estado social e económico de São Tomé e Príncipe. Longe de mim de recear ou de fugir a um debate sobre o nosso país com aqueles, hoje na oposição, que são os maiores responsáveis pelo estado em que se encontra o nosso país, visto terem quase sem interrupção governado São Tomé e Príncipe desde a independência há 37 anos. Alguns ainda com casos para esclarecer no tribunal, alguns cujos nomes constam nos relatórios das inspeções das finanças ou do Tribunal de Contas por gestão danosa. Eu não posso recear debater com essas pessoas. Politicamente, eu sou o último a recear tal debate e o confronto com a realidade, com os rostos responsáveis por muitos dos problemas que temos de resolver hoje, num mundo em crise, em que tudo hoje está muito mais difícil. No final, o chefe do governo de São Tomense deixou um recado direto à MLSTP-PSD na oposição. Cada um assume as suas responsabilidades. A MLSTP quer deixar cair o governo, que tente e que depois assume se conseguir. Se não conseguir, assume. O governo fará o seu trabalho, continuará a fazer o seu trabalho na base do seu programa até onde puder ir.
A reação de Patrício Trovoada à apresentação de uma moção de censura contra o governo por parte do MLSTP-PSD, o principal partido da oposição. Ouvido pela agência Lusa, o porta-voz do MLSTP-PSD, Gaudêncio Costa, referiu que existem muitos indícios de corrupção e abuso de poder no governo são-tomense que é necessário travar. Gaudêncio Costa acusou ainda Patrício Trovoada de ser autoritário e arrogante e de cometer muitas arbitrariedades na governação. Revista da semana. Em Cabo Verde, 2 localidades do Conselho de Santa Catarina foram de novo a votos a contar para as eleições autárquicas. O candidato do MPD reclamou vitória na repetição deste ato eleitoral em 2 localidades. João Costa Dias. Boa Entrada e Cruz Grande repetiram então ontem a votação depois do Supremo Tribunal ter dado provimento às queixas de alegada fraude, horas após o encerramento das urnas e quando ainda falta conhecer os resultados provisórios de uma das mesas. Francisco Tavares garantiu ter ganho a Câmara e a Assembleia Municipal. O candidato disse aos jornalistas que os últimos dias foram de angústia. Foram 22 dias de angústia, 22 dias de sono perdido para a maioria do povo de Santa Catarina, angústia essa e martírio esse que podia ser evitado. Já o candidato do PAICV ao município de Santa Catarina assumiu a derrota. José Maria Veiga declarou, no entanto, que apesar de ter perdido a liderança da autarquia, a Assembleia Municipal ficou nas mãos do seu partido, Moisés Évora. José Maria Veiga, candidato do PAICV à presidência da Câmara de Santa Catarina, interior da Ilha de Santiago, reconheceu hoje que o seu partido não conseguiu os resultados almejados. Falando para a Rádio Pública, José Maria Veiga disse que o povo decidiu uma solução partilhada, a Câmara para o MPD e a Assembleia para o PAICV. Conseguimos introduzir 4 vereadores, passámos uma situação em que tínhamos 0 vereadores para 4 vereadores, conseguimos eleger também o Presidente da Assembleia e pensámos que nesse quadro o PAICV acabou por conseguir também um objetivo que vai de encontro às aspirações, aquilo que o eleitorado de Santa Catarina decidiu. Aproveito para felicitar o Sr. Francisco Tavares, desejar-lhe sucesso nas suas funções e mostrar também a nossa disponibilidade para viabilizar a governação. José Maria Veiga disse ainda que o MPD venceu a Câmara com a diferença de 26 votos, enquanto que o PAICV venceu a Assembleia com uma diferença de 12 votos. No final, e feitas as contas, o MPD mantém o município de Santa Catarina, mas perde para o PAICV a Assembleia Municipal. Os resultados finais da votação de 1 deste mês estavam dependentes da repetição das eleições em 2 mesas do Conselho, escrutínio realizado no domingo e cujos dados oficiais só hoje foram divulgados. A repetição da votação foi decretada pelo Supremo Tribunal de Justiça enquanto Tribunal Constitucional com base em irregularidades eleitorais. No entanto, o candidato do MPD declarou que não aceita a vitória do PAICV na Assembleia Municipal, afirmando que não vai permitir que a vontade dos eleitores do Conselho seja adulterada na Secretaria, tendo já dado entrada de um recurso no Supremo Tribunal de Justiça. E os conflitos eleitorais em Cabo Verde, que envolvem nomeadamente acusações de fraude, justificou a criação do Tribunal Constitucional, defende o presidente Jorge Carlos Fonseca. O chefe de Estado cabo-verdiano defendeu que um dos grandes riscos que se tem corrido em processos eleitorais é o não reconhecimento por parte dos derrotados dos resultados. Num Estado de Direito como o nosso, numa democracia como a nossa, quando os resultados eleitorais se tornam definitivos, devem ser acatados por todos, independentemente da avaliação que cada um possa fazer da justeza ou não das decisões dos órgãos competentes. Nós somos uma democracia onde há regras substantivas e há regras procedimentais. A partir do momento em que cessam as hipóteses de recurso de impugnação e os resultados estão definitivos, todos seremos obrigados a acatar esses resultados. Jorge Carlos Fonseca chamou a atenção aos 2 principais partidos políticos do país que a polémica em torno dos resultados das autárquicas este mês em Santa Catarina de Santiago impõe a instalação do Tribunal Constitucional. Para o chefe de Estado cabo-verdiano, as reformas significativas no sistema eleitoral foram feitas, mas deve fazer ainda mais e melhor. Os últimos episódios também serviram para, em nosso entendimento, e uma vez mais, reconhecermos a necessidade de se libertar o nosso Supremo Tribunal de Justiça, órgão superior da hierarquia dos tribunais judiciais, administrativos, fiscais e aduaneiros, da responsabilidade de dirimir conflitos eleitorais e de se criarem as condições
para a instalação de uma jurisdição autónoma encarregada de lidar com questões dessa natureza, o Tribunal Constitucional, tal como desenhado desde 1999 na Constituição da República. Ainda em Cabo Verde, o presidente Jorge Carlos Fonseca congratulou-se pela forma como a União Africana e a CPLP se referiram à necessidade de encontrar uma solução política para a Guiné-Bissau. Jerónimo Muniz. Numa conferência de imprensa na cidade da Praia, após ter participado nas duas cimeiras, Jorge Carlos Fonseca afirmou que, embora a situação na Guiné-Bissau não tenha sido discutida em profundidade na União Africana, a posição assumida demonstra que a organização não apoia o golpe de Estado e procura uma solução concertada para o país. Quando surge uma declaração da União Africana a pedir que também as Nações Unidas, também a CPLP, se ocupem do dossiê da Guiné-Bissau, e quando a CPLP toma uma posição muito mais forte, pedindo também a intervenção articulada a todas as instâncias e diz que o golpe deve ser condenado com firmeza e que nenhuma autoridade deve ser reconhecida a não ser as autoridades legitimadas por eleições, isto mostra que há procura de uma solução a mais alto nível para que se altere um pouco a situação vigente neste momento. Segundo ainda Jorge Carlos Fonseca, a CPLP aprovou uma resolução e uma extensa declaração em relação à Guiné-Bissau, reafirmando os princípios de condenação do golpe e afirmando que só reconhece as autoridades legitimadas pelo voto popular. A CPLP, eu creio que bem, apela para a ideia de que tudo deve ser feito, deve-se trabalhar para que, sob a égide das Nações Unidas, haja um trabalho, um esforço abrangente e articulado que junte esforços da União Africana, das Nações Unidas, da CPLP, da União Europeia e da CEDEAO, com vista a que se encontre a melhor forma de retorno à normalidade constitucional na Guiné-Bissau. É uma declaração forte em relação à Guiné-Bissau. Nesta mesma conferência de imprensa, o presidente cabo-verdiano reconheceu ainda que não será tarefa fácil o retorno do país à normalidade constitucional. A satisfação do presidente de Cabo Verde sobre a forma como a União Africana e a CPLP tentaram encontrar uma solução política para a situação na Guiné-Bissau. Em Moçambique, o ministro dos Negócios Estrangeiros do governo deposto da Guiné-Bissau, Mamadou Diallo Pires, considerou que a estabilidade do seu país depende da concertação de posições entre os diferentes blocos regionais. O diplomata guineense passou por Maputo, onde se encontrou com o seu homólogo moçambicano, Oldemiro Baloi. A reportagem é de Arão Quamba. Mamadou Diallo Pires frisou que a autoridade do Estado na Guiné-Bissau há 14 anos está nas mãos dos militares e, consequentemente, a violar as liberdades individuais do cidadão guinense. Segundo o diplomata guinense, a saída passa pelo aproximar de posições e, sobretudo, pelo diálogo entre a CEDEAO, CPLP, Nações Unidas e a União Africana. Mamadou Diallo Pires teceu estas considerações à saída do encontro de cortesia com o seu homólogo moçambicano Oldemiro Baloi. Nós sabemos que a posição de Moçambique dentro da CPLP, dentro da União Africana e mesmo nas Nações Unidas, tem sido exatamente a mesma que a CPLP, enquanto instituição internacional, tem defendido. Ministro dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, a saída ontem à noite do encontro com o seu homólogo moçambicano Oldemiro Baloi. O ministro moçambicano de Negócios Estrangeiros também recebeu ontem, no encontro de cortesia, o seu homólogo de São Tomé e Príncipe. Oldemiro Baloi e Salvador dos Ramos analisaram os últimos acontecimentos ao nível da comunidade dos países de língua portuguesa. A crise na Guiné-Bissau, analisada com as autoridades de Moçambique, e a Semana Guineense ficou marcada pelas greves nos setores da saúde e da justiça. Esta terça-feira ficará marcada com o início das paralisações no setor da saúde, de um lado, e dos funcionários do Tribunal de Contas, do outro, por motivos diferentes. Se os técnicos do setor da saúde exigem no caderno reivindicativo entregue ao Executivo um conjunto de coisas, os funcionários do Tribunal de Contas reclamam apenas o novo edifício para o funcionamento da instituição. Segundo o Comitê Sindical de Base dos Funcionários do Tribunal de Contas, local onde atualmente funciona aquele órgão judicial não reúne condições, uma vez que se registra infiltração de água durante a época da chuva e correm riscos de ver os processos que ali se encontram estragados. Em relação à greve no setor da saúde, que também teve início hoje, os dois sindicatos do setor numa só frente reivindicam do governo o pagamento de um ano de subsídio de vela e isolamento, mudanças de letras de técnicos promovidos em 2010, bem como o respectivo pagamento dos seus retroativos.
a liquidação da dívida de novos ingressos referentes aos anos 2011 e 2012, contratos, caixas fúnebres, reajuste de salários dos técnicos do Ministério da Saúde, a revisão da carreira de enfermagem, carreira médica, carreira dos técnicos de diagnóstico da administração hospitalar e do pessoal menor. São, entre outras, razões levantadas pelo Sinetsa e pelo STS. Revista da Semana. Regressou esta semana a Cabo Verde o primeiro-ministro José Maria Neves, trazendo no bolso um cheque de 400 milhões de dólares passado pela China para desenvolver infraestruturas no país. Uma viagem ao Oriente muito proveitosa. A visita à China ultrapassou todas as minhas expectativas. Nós temos uma relação muito forte com a China desde a independência. Agora queremos elevar o patamar deste relacionamento. Queremos construir uma parceria estratégica com a China em domínios muito importantes do nosso desenvolvimento. Cabo Verde hoje é um país emergente, de rendimento médio. Queremos acelerar o ritmo de crescimento da nossa economia e temos necessidades no domínio da infraestruturação do país, portos, aeroportos, estradas, água, saneamento, telecomunicações, e precisamos de recursos para esse financiamento com o contributo da China. Queremos construir o Porto de Águas Profundas de Mindelo. Cabo Verde quer ser uma importante plataforma de contentores naquela região do Atlântico. Queremos construir outros portos, designadamente nas ilhas do Maio e de São Nicolau. Queremos construir o terminal de cruzeiros na ilha de São Vicente para incrementarmos o desenvolvimento do turismo de cruzeiros. Queremos desenvolver o porto da Cabenave do Mindelo, que é uma importante empresa de reparação naval, e queremos desenvolver uma importante base logística das pescas. Portanto, aqui nós estamos a falar entre 500 a 600 milhões de dólares que Cabo Verde precisará para desenvolver essas infraestruturas. Para Cabo Verde, um pequeno país, é muito recurso, mas a nossa ambição é de poder chegar lá com esta parceria com a República Popular da China. A China a apoiar Cabo Verde e o FMI, Fundo Monetário Internacional, a apoiar São Tomé e Príncipe com 3,9 milhões de dólares até 2015, quando se prevê o início da produção de petróleo no país. O apoio será concedido ao abrigo de uma facilidade de crédito prolongado aprovada pela Administração Executiva do FMI no final da semana passada. Min Zhu, diretor adjunto do FMI, que presidiu a reunião, elogia na mesma nota a gestão orçamental prudente das autoridades, bem como a manutenção do crescimento económico e redução da inflação face a um ambiente global desafiante. O programa visa manter a estabilidade económica e acelerar as reformas estruturais à medida que a economia se prepara para o início da produção petrolífera em 2015, adianta o mesmo responsável. O programa das autoridades são-tomenses baseia-se no novo documento estratégico da redução da pobreza e contempla reformas no fortalecimento das finanças públicas e enquadramento de política monetária, supervisão bancária, a par de medidas de combate à lavagem de dinheiro. FMI apoia São Tomé e Príncipe, a China colabora financeiramente com Cabo Verde, como já ouvimos nesta revista da semana, e a União Europeia vai ajudar Angola. Esta semana foi assinado em Bruxelas um acordo de cooperação que marca uma nova era nas relações bilaterais. Intitulado do Caminho Conjunto Angola-União Europeia, no documento consta um relacionamento para além do comercial previsto no Acordo de Cotonou. Novas relações que passam pelo diálogo político, como disse esta manhã a RDP África, a partir de Bruxelas, a ministra angolana do Planeamento, Ana Dias Lourenço. Naturalmente, o diálogo político vai abordar várias questões políticas de interesse comum, situações no domínio da paz, da segurança, digamos, de concertação ao nível das grandes questões internacionais, ao nível da normalização de níveis, ao nível da, digamos, do Conselho de Paz e Segurança. A assinatura do novo acordo de cooperação ontem em Bruxelas entre a União Europeia e Angola é o culminar de um ano e meio de negociações consolidadas durante a visita do Presidente da Comissão Europeia a Angola no passado mês de abril. Acordo de cooperação firmado entre a União Europeia e Angola. Angola, onde o município de Quilamba-Clachi tornou-se o primeiro a estabelecer e a gerir a sua base de dados sobre água e saneamento, diz a relatora especial para o direito à água e saneamento,
das Nações Unidas. A reportagem é de Eleutério Gavan. O Programa da ONU para o Desenvolvimento, PNUD, anunciou os primeiros sucessos do estabelecimento de instalações de fornecimento de água de pequeno e médio porte, geridos e apropriados pelas comunidades locais em Angola. A agência celebra o fato do município de Quelamba-Quiaxi ser um dos primeiros a estabelecer e gerir a sua própria base de dados sobre água e saneamento para os seus mais de 200 mil habitantes. Falando à Rádio ONU das Ilhas Fiji, a relatora especial para o direito à água e saneamento, Catarina Albuquerque, pediu uma abordagem inovadora dos governos para melhorar a gestão local. É fundamental ter uma estratégia, ter uma visão para o setor dentro de cada país. E eu acho que é esse o primeiro passo na realização deste direito. É que o Governo sentar-se, não só o Ministério que tem a competência na água e do saneamento, mas também outros ministérios, porque o impacto da água e do saneamento ou da falta de água e saneamento noutros direitos é enorme. Em Angola prevê-se que uma parte das atividades de tratamento das instalações de água esteja também a cargo das populações locais, numa iniciativa levada a cabo pelo PNUD e os seus parceiros, incluindo o Governo. A capital angolana, Luanda, e a cidade de Mochico já beneficiaram de obras para melhorar o acesso à água limpa e a melhores instalações sanitárias. A nível local, mais de 100 funcionários governamentais formados em matérias de gestão da água, incluindo o planeamento e a recolha de dados, trabalham para melhorar a gestão junto de vários municípios. De acordo com o PNUD, a ideia é reduzir o consumo de água contaminada dos rios, que expõe as populações a doenças como a cólera ou as obriga ainda a gastos de valores altos para a compra do líquido de baixa qualidade em vendedores privados. Da Rádio ONU, em Nova Iorque, Eleutério Gavan. E continuamos em Angola, onde dentro de um mês, a 31 de agosto, se realizam eleições gerais. E há quem, nesta altura, tema que o atual clima político possa descambar em violência a seguir às eleições. Jerónimo Muniz. O clima político que antecede as eleições gerais em Angola pode descambar em violência pós-eleitoral. O alerta foi lançado hoje pelo docente universitário Raul Tati. Em declarações à RDP África, o também ativista cívico sustentou a preocupação. O próprio Estado angolano, a partir do seu executivo, tem estado a tomar uma posição musculada em relação às contestações, em relação aos movimentos, manifestações que têm ocorrido um bocado por toda a parte em Angola. E este movimento de contestação está a crescer. E pode ser que, se o povo se sentir defraudado no dia do voto, com o anúncio dos resultados, é bem provável que isso possa descambar de uma violência gratuita e até mesmo, diria, estúpida. A quem é que querem dirigir essa mensagem de alerta? Esta alerta é sobretudo para o executivo angolano, os órgãos que estão diretamente envolvidos na organização do pleito eleitoral, na medida, sobretudo o Tribunal Constitucional, a CNE, a Comissão Nacional Eleitoral, para que façam um trabalho com lisura, com transparência e com imparcialidade. Como antigo vigário-geral da Diocese de Cabinda, Raul Tati defendeu também um papel mais ativo da Igreja junto dos políticos angolanos. E em Luanda, a transparência e a boa governação foram temas esta semana debatidos numa iniciativa da Associação Justiça, Paz e Democracia. Participaram juristas, docentes universitários e ativistas cívicos. E aconteceu a pouco mais de um mês da realização das eleições gerais em Angola. Cristina Magalhães. O coordenador da Associação Justiça, Paz e Democracia, Serra Bango, lembra que Angola é subscritor de convenções internacionais para promover a transparência, boa governação e combate à corrupção. A nível da sub-região da África, da SADC, temos o protocolo contra a corrupção, temos uma convenção da União Africana sobre a prevenção e combate à corrupção e temos também a lei da autoridade contra a corrupção. Princípios e leis que o cidadão angolano desconhece. Quando há este desconhecimento, pensamos que é como que um meio caminho andado para que os atos de corrupção, transparência, que se manifestam de várias maneiras, podem ser por via de favorecimento, por via do tráfico de influência, por via de vazamento de informações privilegiadas, por via de viciação dos concursos públicos, esses processos todos se realizam. O coordenador da Associação Justiça, Paz e Democracia aponta exemplos de medidas para consciencializar os cidadãos angolanos. Por exemplo, cartilhas ou desdobráveis, onde dissemos quais são as leis que existem, onde dissemos ao cidadão quais são os mecanismos ou os procedimentos que o cidadão deve tomar quando estiver em presença de uma situação concreta. Medidas que não são bem vistas pelo governo e autoridades angolanas. Não vê lá assim com muitos bons olhos.
porque vai ser sempre chamada a atenção. Alguns apoiam, veem a iniciativa como boa, né? Mesmo estando lá no Executivo, mas esse apoio que dão às escondidas. Serra Bango lamenta que todos os convites dirigidos às autoridades não tenham tido resposta. O mais lamentável, diz, é a ausência da Provedoria da Justiça na conferência. Uma das funções, das atribuições da Provedoria da Justiça é exatamente o combate à corrupção e a promoção da transparência. Não vamos ter o pensamento da Provedoria relativamente a essa questão. E então vai ser a própria JPD que vai fazer o discurso de abertura, com alguma tristeza, não é? Corrupção, herança do passado ou estratégia de desenvolvimento é o tema que abre esta quarta-feira a Conferência sobre a Transparência e Boa Governação em Angola. RDP África. Fazemos história há 16 anos. Fazemos história. A Liga Guinense dos Direitos Humanos e o Movimento da Sociedade Civil reagiram ao eventual assassinato do deputado Roberto Cacheu, do PAIGC. As duas organizações, Khalifa Kassamá, condenaram este ato. Continua a dar que falar o eventual assassinato do deputado do PAIGC Roberto Freire Cacheu, antigo secretário de Estado da Cooperação, em conexão com a suposta tentativa de golpe de Estado em dezembro do ano passado. A eventual morte de Cacheu, que terá acontecido em dezembro passado e só agora noticiada, caiu que nem uma bomba e tem sido assunto de conversas, sobretudo aqui em Bissau. Esta segunda-feira, duas organizações, o Movimento Nacional da Sociedade Civil para a Paz, Democracia e Desenvolvimento e a Liga Guineense dos Direitos Humanos, surgiram em comunicado para manifestar não só a estranheza pelo sucedido, bem como condenar caso se confirmar o assassinato. O movimento, por exemplo, para além de condenar o ato, exorta o Ministério Público e a Polícia Judiciária no sentido de assumirem as rédeas da investigação de caso e a classe política de evitar a politização do assunto. Pelo mesmo diapasão, afina a Liga Guineense dos Direitos Humanos, que exige, caso se confirmar o assassinato, a responsabilização criminal de autores morais e materiais de mais de um assassinato político na Guiné-Bissau. Uma outra exigência das duas organizações tem a ver com a detenção de alguns quadros ligados à segurança do Estado que em dezembro do ano passado estiveram na cúpula daquela instituição. As duas organizações alertam pelo cumprimento da legislação guineense e a importância da integridade física dos mesmos. E esta semana, através do jornal I, soube-se que Portugal exportou para a Guiné-Bissau quase 700 mil euros em armas e munições nos últimos anos. Uma situação que mereceu críticas por parte da eurodeputada portuguesa Ana Gomes, que fala de uma clara violação à posição comum da União Europeia sobre a exportação de armas. Por seu lado, a Fernando Roque Oliveira, o presidente do Observatório Permanente sobre Produção, Comércio e Proliferação de Armas, lembra que no início deste ano houve uma alteração na lei e que atualmente a autorização para a exportação está apenas dependente da avaliação da direção da PSP. Agora não há uma obrigatoriedade de saber quem é o destinatário final em cada uma das exportações, basta que o Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública ache isso conveniente para pedir a intervenção do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Que a situação anterior se tivesse mantido, porque há mais controle. E a proliferação das armas é uma coisa que tem de ser combatida. E para isso é preciso que as exportações, quer as exportações ilícitas, quer principalmente evitem as exportações ilícitas, e que nas exportações lícitas uma das coisas que deve ser sempre verificado é se a pessoa ou se a entidade de destino existe e se é aquela que é anunciado pelo exportador. O esclarecimento de Fernando Roque Oliveira, quando o jornal I adianta na manchete deste dia que Portugal exportou mais de 680 mil euros em armas e munições para a Guiné-Bissau desde 2009. As armas portuguesas para a Guiné-Bissau, país onde os chefes de várias confissões religiosas pediram ao presidente do governo de transição mais justiça para o país, Gabriel Bagué Júnior. De acordo com nota da agência Lusa chegada à nossa redação, os líderes religiosos das confissões católica, protestante e muçulmana disseram hoje a Sarif Namadjo que só a justiça, e cito, poderá tirar a Guiné-Bissau da situação em que se encontra. Esta nota noticiosa refere ainda que o porta-voz do grupo, José Lampracá, destacou que os líderes religiosos
entendem ser a altura de prestarem o seu apoio ao trabalho das autoridades de transição. Numa outra linha, e também recorro desta citação, os líderes religiosos estão aqui para darem as suas opiniões, uma vez que o país está num momento crítico, disse Lampraka, enfatizando também as dificuldades enfrentadas pelo presidente de transição. Neste documento ainda, referido pela agência Lusa, ser presidente neste momento é difícil e ter como princípio ouvir várias personalidades é um sinal positivo antes de tomar qualquer decisão, afirmou o Bispo K. Por outro lado, os chefes religiosos não existem receitas milagrosas para os problemas do país e apenas uma justiça digna e verdadeira, de acordo com os bispos, que levará a que a Guiné-Bissau e os guineenses se reencontram. Numa outra linha, refere o porta-voz dos chefes religiosos que a justiça, pensamos, é o caminho para a irmandade e para a redução dos problemas do país. Colocamos em evidência é que muitos problemas surgem por falta de base moral e dimensão religiosa. Esquecemos Deus, fazemos o que nos apetece e esquecemos da regra de convivência que permite cada um estar no seu lugar e viva como o homem que é, sublinhou Lampraka neste documento da agência Lusa. Refere ainda o porta-voz dos chefes religiosos ter ficado com a percepção que Sarif Nhamajo está a fazer esforços para estabilizar o país. Revista da semana. Em Moçambique, as autoridades sanitárias da província de Nampula enfrentam uma situação grave que envolve cães vadios. Centenas de pessoas foram mordidas desde o início do ano e os veterinários temem que a raiva se possa espalhar entre a população. Arão Quamba. Cães vadios estão a provocar pânico na província de Nampula, no norte de Moçambique. Números contabilizados pelas autoridades ligadas aos serviços veterinários em Nampula apontam para a ocorrência de 350 mordeduras de pessoas nos primeiros 6 meses deste ano. A maior parte dos cães que provocam pânico em Nampula estão fora de controle dos seus proprietários, não beneficiando deste modo de vacinas anti-raiva. A chefe do serviço veterinário em Nampula, Elisa Manuel, pede o envolvimento da sociedade no combate a este fenómeno. Nós temos feito essa sensibilização, porque o que a gente faz? Eles quando vêm para aqui, nós registramos as agressões e muitas das vezes pedimos os documentos, né? De se o cão foi vacinado ou não, que é para nós darmos orientação, porque a parte dos humanos não é a agricultura que trata, a parte dos seres humanos quem trata é a XAEM, mas a XAEM precisa de saber exatamente qual é a situação do cão que agrediu o paciente. E se, por exemplo, alguém é agredida por um cão que tem raiva, a probabilidade é de essa pessoa contrair a raiva. E a vacina contra a antirrábica humana é uma vacina cara. E às vezes a XAEM não tem. Então, se a pessoa logo a priori foi mordida por um cão que contém a raiva, essa pessoa corre perigo. Então, é motivo de nós ficarmos preocupados com esses cães que andam soltos, sem controle. É caso de preocupação. E nós também temos aquela situação de aparecerem outros cães, são cães que mordem as pessoas, não é? E desaparecem. E não se sabe de onde é que veio aquele cão. E nós consideramos que é um cão vadio. Esta é a grande preocupação. Chefe do Serviço Veterinário em Nampula, Elisa Manuel, é a ocorrência de muitas mordeduras resultantes da circulação de cães vadios no norte de Moçambique. Um fenómeno ainda não controlado pelas autoridades sanitárias de Moçambique. RDP África. Estamos todos juntos há 16 anos. O Banco Alimentar contra a Fome de Portugal está a apoiar a criação de uma instituição semelhante em Cabo Verde. A presidente do Banco Alimentar, Isabel Joné, visitou esta semana a cidade da Praia e falou deste projeto. Aquilo que venho aqui fazer é dar apoio em know-how, em saber fazer e ensinar como se monta algo que até é um pouco mais ambicioso do que um banco alimentar. Aquilo que vamos fazer com a Fundação Dona Ana, no âmbito de uma cooperação com a Entreajuda, é tentar lançar aqui um modelo que se possa depois replicar noutros países da África, em que se ponham em comum e trabalhando em rede as várias instituições, as várias ONGs e as várias associações que têm objetivos de solidariedade social, mas que muitas vezes trabalham em paralelo, não potenciando ou não pondo em comum recursos que já de si são escassos. Banco Alimentar contra a Fome em Portugal apoia a criação de uma instituição semelhante em Cabo Verde. Em São Tomé e Príncipe, um grupo de jovens portugueses voluntários ligados ao movimento CEMOVE da Universidade Católica Portuguesa
leva a cabo várias iniciativas ligadas ao microcrédito, destinadas a melhorar as condições de vida das populações. Foi o que explicou ao realizador José Candeias, da Antena 1 da RDP, Tiago Rosa, deste movimento voluntário português. Desenvolvemos a distribuição de microcréditos, os vendedores, das pessoas que têm o perfil para receber o empréstimo, e agora estamos à espera da autorização do banco para que essas pessoas recebam efetivamente o dinheiro. Portanto, essa foi uma das coisas que nós trabalhamos. Vocês têm parcerias com instituições bancárias nos locais onde desempenham esse vosso voluntariado, não é? Exatamente. Aqui não somos nós que concedemos o empréstimo, é o banco. Neste caso é o BISP, que é parte do banco que pertence à Caixa Geral de Depósitos, e pronto, é de forma a tornar esta relação com os empreendedores mais oficial. Tiago Rosa dá um exemplo concreto sobre a forma como a população pode recorrer ao microcrédito. Portanto, há dois tipos. Pode ser porque a pessoa já tem um negócio e que queira melhorar o negócio, fazer um investimento para melhorar o negócio, ou então, por outro lado, a pessoa ainda não tem um negócio e quer arrancar com o negócio. Vou dar um exemplo, se calhar, para ser mais fácil. Diga. Por exemplo, temos uma pessoa que tem uma máquina de costura manual e que quer passar a produzir mais e comprar uma máquina de costura elétrica. E nós o que vamos ver é qual é que é a produção da pessoa. É dessa produção o que é que ela vende, o que é que ela vai passar a produzir com a máquina elétrica, portanto vai conseguir produzir mais, com maior qualidade, até em menos tempo. Jovens portugueses apoiam voluntariamente a população de São Tomé e Príncipe através de ações de implementação do microcrédito. Em Portugal, o primeiro-ministro Pedro Passos Coelho diz que está disponível para perder as próximas eleições em nome do interesse nacional. Falando no início desta semana aos deputados social-democratas, deputados do seu partido, o chefe do governo garantiu que está disposto a sacrificar os resultados eleitorais para salvar o país. Se algum dia tiver de perder umas eleições em Portugal para salvar o país, como se diz, que se lixem as eleições, o que interessa é Portugal. Declarações do primeiro-ministro português, horas depois de terem sido conhecidos os últimos números da execução orçamental, que não são favoráveis ao governo. Há dois dados que saltam à vista. Um que o governo controla, outro que não controla. O que não controla é a receita fiscal. Está aquém daquilo que era a necessidade. A receita fiscal não está a ter o comportamento que era necessário. Mas estamos a ajustar mais depressa, mas isso traz riscos para o orçamento. E nós estamos a considerá-los. Podem ter a certeza que o governo será muito diligente na forma como responder a estes riscos orçamentais. Mas há um segundo dado que está muito evidente e que esse depende de nós e da nossa ação. A despesa pública está abaixo daquilo que nós fixamos. Qualquer que seja o ângulo por que se veja. As declarações de Pedro Passos Coelho esta semana em Lisboa. E o presidente português esteve esta semana por algumas horas na África do Sul. Cavaco Silva falou das necessidades de se aproveitarem as potencialidades de negócios do triângulo formado por Angola, África do Sul e Moçambique. Como avança José Luís, o correspondente do Diário de Notícias do Funchal. Uma das coisas que o chefe de Estado mencionou foi exatamente a falta de contactos com a África do Sul. No capítulo das exportações, que estão muito fracas, mas que isso possivelmente será melhorado e que muito em breve virão à África do Sul ministros do Executivo português. Estas foram, assim, em traços gerais, as palavras que Cavaco e Silva nos disse. Quanto à comunidade portuguesa, simplesmente se limitou a felicitá-la pela coragem de terem vindo, terem emigrado, mas nada de objetivo que possa vir realmente dar grande importância à comunidade portuguesa na África do Sul. Portanto, são sempre aquelas palavras da praxe que todos nós sabemos e estamos habituados a ouvir de qualquer governante que aqui passa. A comunidade portuguesa na África do Sul tem protestado contra o facto de a TAP ter deixado de efetuar voos diretos para aquele país. O presidente Cavaco Silva pediu explicações diretas à transportadora aérea nacional. A reportagem é da RTP. De Lisboa partem voos da TAP para muitos lugares do mundo, mas nenhum com destino a Joanesburgo. O Presidente da República achou estranho e pediu ao Presidente da TAP uma justificação. Foi explicado ao Presidente da República que o fim da ligação aérea está relacionada com outras duas companhias que voam para Londres e Madrid, o que tornou a rota Lisboa-Joanesburgo negativa
para a transportadora aérea portuguesa. Mas negativa de uma grande dimensão que, segundo ele dizia, não podia ser compensada pelo facto de existir uma comunidade tão grande portuguesa, tão grande na África do Sul. Não quer dizer que eu tenha ficado totalmente convencido, mas como não sou um especialista em tráfego aéreo, tive que aceitar. Na África do Sul existe uma comunidade de 400 mil portugueses, entre eles muitos empresários, a quem o Presidente lançou um desafio para que ajudem as empresas portuguesas a conquistar o mercado do Triângulo Económico Moçambique, África do Sul e Angola. São 250 milhões de consumidores. No fundo, para chamar a atenção aos empresários portugueses e àqueles que estão aqui instalados, tal como em Moçambique e em Angola, para estabelecerem parcerias para aproveitarem melhor as potencialidades que resultam de uma ligação mais forte entre Portugal e esta parte de África. Mas para o sucesso da economia é necessária a credibilidade externa de Portugal e essa, diz Cavaco Silva, depende da manutenção do consenso político e social. É um ativo que todos se devem empenhar para manter, porque será da maior relevância para que o país realize, ao lado da agenda da consolidação orçamental, a agenda do crescimento económico e a agenda da coesão social. Uma chamada de atenção a partir de África do Sul, dirigida a Lisboa, numa altura em que o Governo e o PS começam a esgrimir argumentos, tendo em vista o Orçamento de Estado para o próximo ano. Os protestos da comunidade portuguesa na África do Sul. Revista da Semana. E fechamos assim a última edição da Revista da Semana da RDP África. Antes das férias, vamos fazer uma pausa no mês de agosto para voltar em força no dia 1 de setembro. Foi uma edição de Germano Campos, que em nome de todos vos deseja umas ótimas férias. Dá-lhe falêncio, pá! Saudações progressistas, camaradas! Bem-vindos à presença dos homens da luta, pá! Neto e Falâncio. Camaradas, pá! Esta é a última rubrica dos Homens da Luta, pá, porque nós em agosto, pá, vamos tirar férias, pá. Eia, férias, finalmente, pá. Já não vamos dizer mal em agosto, pá. Já não vamos bajular em agosto, pá. Já não vamos gozar em agosto, pá. Agosto entra agosto, pá, pronto. Tudo simplesinho, tudo bem, tudo de férias, pá, o governo a fazer o que quiser, pá, o que também é bom para os homens da luta, porque eles fazem coisas realmente muito boas para os homens da luta, pá. Mas, pá, nós os homens da luta, pá, decidimos, pá, não tirar umas férias muito luxuosas como costumamos tirar, não. Grande abraço, camaradas, grandes férias, pá, e a luta continua, pá. Luta, luta, camarada, luta. Luta, luta, camarada, luta. Luta, luta, camarada, contra a reação. Revista da Semana. Os destaques da atualidade noticiosa em África e na restante lusofonia.